Seguindo, agora sim podemos entender o que é grupo econômico e suas repercussões no âmbito de contencioso trabalhista, ações judiciais. Certo aí? Olha só, acompanhando o texto primeiramente. O parágrafo 2º do artigo 2º da CLT diz o seguinte: sempre que uma ou mais empresas, grife empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda, quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente, grife, responsáveis solidariamente, pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Parágrafo 3º. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração de interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta dele integrantes. Vamos interpretar isto e sempre que necessário voltando ao texto. Tá ok? Veja só. Primeiro, existem grupos de sociedades previstos na Lei Societária, Lei das SAs, Lei 6.404, artigo 265. Certo aí? Bom, sempre no campo do direito empresarial, grupo de empresas ou sociedades coligadas, controladas, as subsidiárias, etc., a formalização, a documento registrado na junta comercial, esse tipo de coisa. Certo aí? Muito bem. A CLT, lá no passado, de 1943, colocou aí no parágrafo 2º, buscando o grupo de empresas, aquelas mesmas lá do direito comercial da época, que hoje é chamado de direito empresarial. Certo? No entanto, você vai perceber que os juízes, aos poucos, foram percebendo de que, para arrolar patrimônios de quem tem que pagar os direitos trabalhistas do empregado, não bastava só o que estava formalizado. E os juízes enxergavam muito mais. Muito bem. E com isso foram criando jurisprudências, as súmulas do TST, e assim a solidariedade em termos de responsabilidade dos patrões e demais ligados ou chamados grupos de empresas passaram a responder numa amplitude muito maior. Certo aí? Aí, com a reforma, como veremos, a reforma diz o quê? Que o juiz não deve mais legislar. Por isso, o juiz tem que decidir em cima do novo texto. E aí, para não pecar, o novo texto ratificou o que já vinha acontecendo, colocando expressamente. É isso que eu vou lhe explicar. Acompanhe então. Veja, quando o texto diz: sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiver sob o controle, direção, controle e administração de outra, até aí não mudou. Certo? O que ele quer dizer? Uma holding. Lá no curso de contabilidade, vocês já estudaram o que é holding. Quem não estudou contabilidade, acompanhe rapidamente aqui. Olha. Veja, eu constituo uma empresa, se for empresário individual, por meio de um termo. Se for uma sociedade limitada, se for uma sociedade simples, por ser sociedade de pessoas, um contrato social. E se for uma sociedade anônima, estatuto social. Certo aí? Beleza. Aí eu te pergunto, matriz e filial são duas pessoas jurídicas, duas empresas? Não. Matriz e filial são uma só pessoa jurídica, uma só empresa. Tá ok? E
quando uma empresa compra ações da outra empresa, veja que são duas pessoas jurídicas com total autonomia. Entendido aí? No entanto, quando uma empresa é criada com o intuito de controlar outras empresas, por exemplo, a empresa A é uma pessoa jurídica, tá vendo? E a empresa B é outra pessoa jurídica. A empresa C é mais uma pessoa jurídica. Agora veja a relação entre elas. A empresa A tem participação societária no capital da CIA B, com controle. Então ela governa a CIA B nos termos da Lei Societária 6.404, artigo 243, parágrafo 2º. Então, veja que são duas pessoas jurídicas diferentes, com autonomia própria, mas a CIA é quem gere, administra, governa a CIA B. Certinho? Então ela tem o quê? Um controle sobre a CIA B. A CIA A também tem participação societária no capital da CIA C com controle. Você está vendo, então, que são três pessoas jurídicas, no entanto, uma controla as demais. Então, há o quê? Uma centralização da gestão, da administração, do controle. Entendido? Não está expresso na lei, mas internacionalmente conhecemos essa figura como sendo uma holding. Entendido aí? Então, esse texto da CLT, o antigo, antes da reforma, está falando dessa figura aqui, da holding. Agora vamos lá. Se um empregado da CIA fez uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho, seja lá o que for que ele esteja reivindicando, alguma hora extra que não foi paga, algum 13º salário, algumas férias, enfim, ele está buscando na justiça os seus direitos trabalhistas. Certo aí? Agora, tem o seguinte, o empregado de qualquer uma das empresas, vamos supor da CIA, ela entra com processo contra a CIA, já trazendo para o polo desse processo a CIA B e a CIA C como responsáveis solidariamente. Na execução patrimonial, o juiz pode penhorar patrimônio de qualquer um deles, porque eles respondem em igualdade de condições. Deu para entender o que diz aí a lei? Nesse caso, a responsabilidade é o quê? Solidária. Então, sempre no grupo econômico, a responsabilidade é solidária e não subsidiária. Não é residual. É tudo junto. Deu para entender? Tá bom, é isso que está expresso, ou estava expresso lá no parágrafo 2º do artigo 2º da CLT. Entendido aí? Agora, olha só. Os juízes, ao longo do tempo, enxergaram que o direito do trabalho não pode ficar preso só naquilo que está formalizado. Aquilo que está lá no direito comercial ou direito empresarial hoje. Ele diz, olha, tem outras situações aí que não estão aqui previstas. Mas está claramente, de fato, está existindo um grupo econômico. Certo? E aí, então, os juízes começaram a decidir e transformando isso em jurisprudência, súmulas do Tribunal Superior do Trabalho. Então, conclusão, nós passamos a ter grupos econômicos, aqueles expressos na lei,
mais o que os juízes enxergavam fazer parte de grupos. Entendido aí? Muito bem. Agora, eu quero deixar bem claro que nós temos o artigo 9º da CLT, que é muito séria. O artigo 9º da CLT, ela trata de quê? Ela diz o quê? Que é considerado nulo qualquer tentativa de desvirtuar a CLT ou fraudar a CLT. Então, os juízes têm muito, né, decidido em cima desse artigo 9º que falaremos durante o curso inteiro. Entendido? Então, isso é fraude, isso é querer desvirtuar, isso é querer fugir da CLT e buscar um subterfúgio para, né, algum fim. Então, esses casos, os juízes estão muito atentos e criam súmulas. Olha que o grupo econômico não é somente o que está escrito aqui, não. Tem mais essas situações aqui que os juízes enxergaram como grupo econômico. E fazia com que pagasse aos trabalhadores. Piorava os bens dessas situações. Tá ok? Aí chegou a reforma. Veja, o que é grupo econômico já com a reforma trabalhista, que vai entrar em vigor no dia 11 de novembro de 2017. Olha, continua o texto antigo, parágrafo 2º, holding, né? Aquela situação onde a CIA tem participação no capital da CIA B com controle, tem também participação societária no capital da CIA C com controle. Então a CIA é uma empresa criada com a intenção de controlar as demais. Isso é interessante no que se refere principalmente ao que? Direito de família. Né? São empresas de uma família, aí o pai quer controlar as empresas dos filhos, né? Então cria-se uma holding. Então veja que tudo isso é um grupo econômico. O empregado da CIA A pode processar a CIA B e CIA C, a responsabilidade é solidária conforme já falado. Entendido aí? Muito bem. Uma informação importante. Na reforma trabalhista, o que acontece? Os juízes não podem criar jurisprudências se não forem baseado no que está expresso no texto legal. E aí, então, o que acontece? O parágrafo 2º teve que sofrer alterações. Então, o parágrafo 2º sofreu, né, alterações, onde o texto legal, além do que estava aqui anteriormente, vírgula, e continua agora com o texto novo, ó, ou ainda quando mesmo guardado cada uma sua autonomia, integram um grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Então, foi colocado no texto o quê? Que aquilo que os juízes decidiram em súmulas, certo aí? Agora está como expresso, fazendo parte da figura de grupo econômico. Tá ok? Agora eu quero que você acompanhe o parágrafo 3º, que fecha todo um raciocínio. Veja. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, vírgula, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração de interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta de empresas dele integrantes. Olha só, acompanhe a explicação. O parágrafo 3º é uma redação nova, certo aí? Ou nova redação. Está dizendo o seguinte, mesmo que não seja uma holding, mesmo que não seja uma empresa participando do capital da outra, pode ser empresas distintas, olha. A CIA X não tem nenhuma participação no capital da CIA B, nem a CIA B tem participação no capital da CIA X, e
não tem sócio da CIA X na CIA B, nem sócio da CIA B na CIA X. Então, o que o legislador está dizendo aí logo no início é que, né, a identificação de sócio tanto faz, mas se tiver uma integração entre essas empresas no negócio, daí, olha, demonstração de interesse integrado, efetiva comunhão de interesse, reforçando mais ainda, atuação conjunta de empresas dele integrantes. Então veja que são empresas distintas, a CIA X e a CIA B, hipoteticamente, certo aí? Então raciocine comigo. Hoje é muito comum a CIA X, de repente, fez uma parceria contratual com a CIA B. Então duas empresas distintas assinaram um contrato de parceria, certo? Dizendo, olha, CIA X, CIA B, né? Quero que você me divulgue aí no seu estado, que eu te divulgo aqui no meu estado. E começam a divulgar isso no site, começam a colocar isso nos panfletos, começam a colocar isso em qualquer meios de se comunicar com o público. Conclusão. Apesar de não terem nenhuma relação jurídica no campo do direito empresarial, essa comunhão de interesse faz com que eles respondam solidariamente, de forma que o empregado da CIA X, se tiver que processar a CIA X, já pode colocar no polo do processo a CIA B e o juiz, então, nesse processo, se identificar, por exemplo, uma Lamborghini aqui na CIA B, ora, ele já pode penhorar. Deu para entender o raciocínio? Muito bem, eu te pergunto, esse capítulo que eu tratei com vocês, com essa reforma, é um capítulo que é mais pró-trabalhador ou é um capítulo que é pró-empregador? Qual a sua resposta? Imagine, então, a mídia, os sindicatos, os partidos de esquerda, dizendo que essa reforma trabalhista é uma reforma dos patrões. Então, temos que ter cautela, temos que estudar a norma para saber ter uma opinião. Então veja que aqui houve, de forma expressa, proteção aos trabalhadores. Então veja que os empregadores têm que ter uma responsabilidade muito maior agora, porque aquilo que já acontecia anteriormente em jurisprudência está na lei. Entendido aí? Então, veja, esse capítulo nós já vimos que empregador é aquele que assume o risco da atividade econômica. Certo aí? Por isto, empregadores, contrate um bom escritório de contabilidade. Contrate contabilistas bem informados para se ter uma organização que tenha uma boa relação entre patrão e empregado e não tenha que depois correr risco de ter que estar queimando patrimônios, inesperadamente. Faça tudo certinho. Tá chegando o E-Social onde ninguém vai poder se esconder. Beleza? Vamos lá!